absolutamente enorme. Pense sempre em para. Seja livre para Deus. Seja livre para a verdade. Mas não pense em querer ser livre das pessoas, da igreja, livrar-se disso e daquilo. Talvez você consiga ir embora para longe um dia, mas nunca estará livre. Nunca. Será um tipo de repressão. Por que você tem tanto medo das pessoas? Se elas têm influência sobre você, então esse medo só mostra essa influência, essa atração. Aonde quer que você vá, continuará sendo dominado por elas. Só estou dizendo para que você olhe os fatos, que não existe necessidade nenhuma de você pensar nas pessoas. Pense só em seu próprio ser. Você pode deixar as pessoas de lado agora mesmo. Não vai conseguir se libertar enquanto lutar. Você pode deixá-las de lado porque não há razão para lutar. As outras pessoas não são o problema. Você é o problema. As pessoas não estão influenciando você. Você está sendo influenciado, não por outra pessoa, mas por seu próprio condicionamento inconsciente. Sempre se lembre de não jogar a responsabilidade de alguma coisa sobre outra pessoa. Caso contrário, você nunca ficará livre disso. Lá no fundo, a responsabilidade é sua. Por que ser tão contra os outros? Coitados, por que você deveria ser tão contra eles? Por que você carrega consigo essa ferida? As pessoas não podem fazer nada sem a sua cooperação. Portanto, a questão é a sua cooperação. Você pode deixar de cooperar agora mesmo, num piscar de olhos. Mas, se fizer algum esforço para conseguir isso, então você estará encrencado. Portanto, faça instantaneamente. É algo que você fará por impulso, será um entendimento espontâneo. Se entender que se brigar será uma batalha perdida. A própria batalha fará com que você acabe dando mais importância aos outros. Isso é o que acontece com milhões de pessoas. O sujeito quer fugir das mulheres. Na Índia, os homens têm feito isso há séculos. Então, eles ficam cada vez mais obcecados por isso. Querem se livrar do sexo e a mente toda fica sexual. Eles pensam só em sexo e nada mais. Eles jejuam, não dormem, fazem esse e aquele pranayama, yoga e milhares de outras coisas. Tudo bobagem. Quanto mais lutam contra o sexo, mais o reforçam, mais se concentram nele. Ele fica tão importante que ganha proporções absurdas. Foi isso que aconteceu nos mosteiros cristãos. Eles foram reprimidos, amedrontados. O mesmo pode acontecer com você, se tiver muito medo das pessoas. Elas não podem fazer nada a não ser que você coopere. Portanto, é para isso que você tem de estar alerta. Não coopere. Observei o seguinte: o que quer que aconteça a você, você é o responsável. Ninguém está fazendo isso com você. Você quis que isso fosse feito, então foi feito. Os outros o exploram porque você quer ser explorado. Os outros o põem na prisão porque você quis ser aprisionado. Tem de haver uma certa busca nesse sentido. Talvez você dê a isso o nome de segurança. Os nomes podem ser diferentes. Seus rótulos podem ser diferentes. Mas você desejou ardentemente ser aprisionado, porque, na prisão, a pessoa está segura e não existe insegurança. Mas não brigue com os muros da prisão. Olhe para dentro de si mesmo. Descubra aquele desejo ardente pela prisão e como as pessoas, o mundo, podem manipular você. Você deve estar querendo algo delas: reconhecimento, honra, consideração, respeitabilidade. Se pedir isso a elas, terá que pagar por isso. Então elas dirão: tudo bem, nós lhe damos respeito e você nos dá a sua liberdade. É uma simples barganha, mas as pessoas nunca fizeram nada a você. No geral, quem fez foi você mesmo. Portanto, pare de fazer mal a si mesmo. Encontre a sua face original. Seja apenas quem você é e não dê a mínima para o mundo. Então,
você sentirá um imenso sossego e uma profunda paz no coração. Isso é o que os zen budistas chamam de face original, sossegada, sem tensão, sem pretensão, sem hipocrisia, sem as assim chamadas disciplinas acerca de como deve se comportar. E lembre-se, a face original é uma belíssima expressão poética, mas não significa que você terá um rosto diferente. Essa mesma face que você tem se livrará de toda tensão. Ficará descontraída, não julgará ninguém nem coisa alguma. Não achará que ninguém é inferior. Essa mesma face, sob esses novos valores, será sua face original. Existe um velho provérbio que diz: o herói é muitas vezes um homem que não teve coragem de ser covarde. Se você é covarde, o que há de errado nisso? Você é covarde. Tudo bem. Os covardes são sempre necessários. Do contrário, de onde viriam os heróis? Eles são absolutamente necessários para oferecer uma retaguarda para se criar heróis. Seja só você mesmo, não importa o que isso signifique. O problema é que nunca antes falaram para ser apenas você mesmo. Todo mundo está metendo o nariz, dizendo que você tem de ser assim ou assado, mesmo nas questões mais corriqueiras. Na minha escola, eu era só um garotinho, mas odiava que me dissessem como eu deveria ser. As professoras começaram a fazer chantagens. Se comportar direito, você será um gênio. Que se dane o gênio, eu dizia. Quero ser simplesmente eu mesmo. Eu costumava sentar com os pés sobre a carteira, e os professores ficavam indignados. Mas que jeito de se comportar, eles diziam. A mesa não está reclamando, retrucava eu. Isso é um assunto entre eu e ela. Por que você está tão zangado? Não estou colocando os pés na sua cabeça, estou? Basta que você relaxe como eu. É desse jeito que consigo entender melhor essa baboseira que você está ensinando. Num dos lados da sala, havia uma linda janela por onde se via árvores, passarinhos e cucos. Eu ficava a maior parte do tempo olhando pela janela, e a professora vinha e dizia: para que você vem à escola, afinal? Porque na minha casa não há uma janela como essa, que se abre para o céu, eu respondia. E perto da minha casa não há cucos, passarinho nenhum. Minha casa fica na cidade, cercada por outras casas, tão apertada que os pássaros não conseguem chegar ali. Os cucos não acham que merecemos ser abençoados com suas canções. Esqueça a ideia de que eu vim aqui para ouvir você. Eu estou pagando e você é só uma simples funcionária. Lembre-se disso. Se eu não passar de ano, não vou reclamar com você. Se não passar de ano, não ficarei triste. Mas, se o ano todo eu tiver que fingir que estou ouvindo você, quando na verdade estou ouvindo os cucos lá fora, isso será o começo de uma vida hipócrita. E eu não quero ser hipócrita. Os professores sempre querem que você faça tudo de um certo jeito. Na minha escola antigamente, e talvez até hoje, era obrigatório usar boné. Eu não tinha nada contra bonés. Desde que deixei a universidade, comecei a usar bonés, mas nunca usei um antes disso. O primeiro professor que se aborreceu comigo me disse: você está contrariando a disciplina da escola. Onde está seu boné? Traga as regras de comportamento da escola, eu disse. Há alguma menção de que todos os alunos são obrigados a usar boné? Porque se não há, você está impondo uma coisa que vai contra as regras da escola. Ele me levou para o diretor da escola e eu disse a ele: eu obedeço. Só me mostre onde está escrito que tenho de usar boné. Se for obrigado, posso até ir embora da escola, mas primeiro mostre-me onde isso está escrito. Essa regra não estava escrita em lugar nenhum. Então eu disse: você pode me apresentar, então, outros argumentos razoáveis para que eu use boné? Ele prolongará a minha vida, fará com que eu tenha uma saúde melhor, tenha mais conhecimento? E continuei: até onde eu sei, Bengali é a única província da Índia em que não se usam bonés e é também a parte mais inteligente do país. Punjab é o oposto. Ali, em vez de boné, as pessoas usam turbantes,
turbantes enormes, como se a inteligência delas estivesse escapando e tentassem segurá-la na cabeça. E é a parte menos inteligente do país. O que você diz parece que faz sentido, disse o diretor, mas trata-se de uma norma da escola. Se você parar de usar boné, os outros farão o mesmo. Então, qual é o medo? Simplesmente deixe de lado toda essa convenção, respondi. Ninguém queria deixar que você fosse você mesmo em questões absolutamente sem importância. Eu costumava usar cabelo comprido na infância e também costumava entrar e sair da loja de meu pai porque a loja e a minha casa eram ligadas. A casa ficava atrás da loja e não havia outro jeito a não ser atravessá-la. As pessoas perguntavam, quem é aquela garota? Por causa do meu cabelo comprido. Elas não imaginavam que um menino pudesse ter um cabelo tão comprido. Meu pai ficava embaraçado e com muita vergonha ao dizer, ele é um menino. Mas ele implicava ao me ver, para que todo esse cabelo? Um dia, isso não era próprio dele, meu pai ficou tão embaraçado e zangado que me pegou e cortou ele mesmo o meu cabelo. Pegou a tesoura que usava para cortar tecido na loja e cortou o meu cabelo. Eu não disse nada, e ele ficou surpreso. Então disse, você não tem nada a dizer? Direi à minha própria maneira, respondi. Como assim? Você verá. Fui então ao barbeiro, viciado em ópio, que havia bem em frente da nossa casa. Ele era o único homem por quem eu tinha respeito. Havia várias barbearias, mas eu gostava daquele velho. Ele era uma variedade rara e gostava de mim. Costumávamos conversar durante horas. Então fui até lá e disse a ele, raspe a minha cabeça. Na Índia, as pessoas só raspam a cabeça toda quando o pai morre. Por um momento, até aquele homem viciado em ópio recobrou o juízo. O que aconteceu? Perguntou. Seu pai morreu? Não me aborreça com perguntas, respondi. Faça o que estou dizendo, não é da sua conta. Simplesmente corte todo o meu cabelo. Raspe tudo. Está certo. Não é da minha conta. Se ele morreu, morreu. Ele raspou a minha cabeça e eu fui para casa. Atravessei a loja. Meu pai olhou para mim e todos os clientes fizeram o mesmo. O que aconteceu? Perguntaram. Quem é esse menino? O pai dele morreu? Ele é meu filho e eu estou bem vivo, respondeu meu pai. Mas eu sabia que ele ia fazer alguma coisa. Deu-me uma boa resposta. Aonde quer que eu fosse, as pessoas perguntavam, o que aconteceu? Seu pai estava tão bem. E eu dizia, as pessoas morrem com qualquer idade. Você está preocupado com ele, não está preocupado com os meus cabelos. Essa foi a última coisa que meu pai me fez, porque ele sabia que a resposta poderia ser mais perigosa. Eu disse a ele, você é que começou. Por que ficar tão embaraçado? Você poderia dizer, ela é minha filha. Eu não teria nenhuma objeção contra isso. Mas você não deveria ter interferido no meu jeito de ser. Foi violento, bárbaro. Em vez de falar comigo, você simplesmente começou a cortar o meu cabelo. Ninguém deixa que alguém simplesmente seja quem é. E você aprendeu todas essas ideias tão profundamente que parecem que são suas. Simplesmente relaxe. Esqueça todos os condicionamentos. Jogue-os fora como as folhas secas que caem das árvores. É melhor ser uma árvore sem folhas do que ter folhas de plástico, galhos de plásticos, flores de plástico. É tão feio. A face original significa simplesmente que você não está sendo dominado por nenhum tipo de moralismo, religião, sociedade, parente, professor, padre, nem por ninguém. Viva simplesmente a sua vida de acordo com o seu senso interior. Você tem sensibilidade e terá a face original. O prazer de viver perigosamente. Os corajosos, estes avançam impetuosamente, vão em busca de qualquer oportunidade de perigo. A filosofia de vida deles não é a das companhias de seguros, é a do montanhista, do surfista, do praticante de paraglider.
E não é só em mar aberto que eles surfam. Surfam também nos mares interiores. E não é só exteriormente que escalam Alpes e Himalaias. Eles estão em busca de picos interiores. Viver perigosamente significa viver. Se não vive perigosamente, você não vive. A vida só floresce diante do perigo. Ela não floresce na segurança, só floresce na insegurança. Se você começar a se sentir seguro, vira um lago estagnado. Sua energia para de circular. Então você fica com medo, porque nunca se sabe como enfrentar o desconhecido. E por que se arriscar? O conhecido é mais seguro. Então você fica obcecado com o que é conhecido. Começa a se chatear com ele, fica cansado, depois se sente infeliz, mas ele ainda parece conhecido e confortável. Pelo menos você o conhece. O desconhecido faz você tremer por dentro. Só a ideia do desconhecido já faz com que você comece a se sentir inseguro. Existem apenas 2 tipos de pessoas neste mundo. Aquelas que querem viver confortavelmente, essas estão em busca da morte, querem um túmulo confortável. E aquelas que querem viver, optaram por viver perigosamente, porque a vida só prospera quando existe risco. Você já escalou uma montanha? Quanto mais alto você sobe, mais revigorado, mais jovem se sente. Quanto maior o perigo de cair, quanto maior o abismo ao seu lado, mais vivo você se sente entre a vida e a morte, quando você está simplesmente suspenso entre a vida e a morte. Nesse momento não existe tédio, não existem resquícios do passado, nenhum desejo com relação ao futuro. O momento presente é brilhante como uma chama. Ele é suficiente. Você vive no aqui e agora. Ou surfando, ou esquiando, ou praticando paraglider. Sempre existe um risco de perder a vida. Existe um prazer tremendo, porque o risco de perder a vida faz com que você se sinta absolutamente vivo. Por isso, as pessoas se sentem atraídas pelos esportes perigosos. As pessoas vão escalar montanhas. Alguém perguntou para Edmund Hillary por que ele tentou escalar o Everest? Por quê? E Hillary respondeu: porque ele está ali, um desafio constante. Era arriscado. Muitas pessoas já tinham morrido. Por quase 60, 70 anos, os grupos o tinham escalado, e era quase uma morte certa. Mas mesmo assim, as pessoas continuavam indo. O que as atraía? Ao subir cada vez mais alto, distanciando-se cada vez mais da vida rotineira, sossegada, você volta a ficar selvagem. Volta a fazer parte do mundo animal. Você passa a viver novamente como um tigre ou leão, ou como um rio. Volta a pairar como um pássaro no céu, cada vez mais longe. E a cada instante que passa, a segurança, a conta no banco, a esposa, o marido, a família, a sociedade, a igreja, a respeitabilidade, tudo isso vai desvanecendo, ficando cada vez mais distante. Você fica sozinho. É por isso que as pessoas se interessam tanto pelos esportes. Mas isso também não é um perigo real, porque você pode ficar muito, muito habilidoso. Pode aprender esse esporte, pode treinar para isso. Trata-se de um risco muito calculado. Se permitirem a expressão, trata-se de um risco calculado. Você pode treinar para fazer montanhismo e tomar todas as precauções, ou dirigir em alta velocidade. Você pode chegar a 160 km por hora e isso é perigoso, é emocionante. Mas você pode ser muito bom nisso e o perigo se limita àqueles que não conhecem a coisa. Para você, não é mais perigoso. Mesmo que haja algum risco, ele é mínimo. E esses riscos são apenas físicos, só o corpo é afetado. Quando eu digo a você para viver perigosamente, não me refiro só ao risco físico, mas também ao risco psicológico e, finalmente, ao espiritual. A religiosidade é um risco espiritual. É atingir alturas de onde não se pode voltar. É isso que significa o termo búdico anagamin, aquele que não volta mais. É chegar a tal altura, a tal ponto que não existe mais volta,
Então se está simplesmente perdido. Não se volta mais. Quando digo para viver perigosamente, significa não viver a vida de respeitabilidade comum, ser prefeito de uma cidade ou membro de uma corporação. Isso não é vida. Ou você é um ministro, ou tem uma boa profissão, ganha bem, seu dinheiro continua se acumulando no banco e tudo vai perfeitamente bem. Quando tudo vai perfeitamente bem, simplesmente veja o que acontece. Você está morrendo e nada está acontecendo de verdade. As pessoas podem respeitar você, e quando você morre, um grande cortejo seguirá o seu caixão. Meu Deus, isso é tudo. Os jornais publicarão fotos suas, farão editoriais, e então as pessoas se esquecerão de você. E você terá vivido toda a sua vida só por causa disso? Perceba, pode-se perder a vida inteira só por causa de coisas mundanas, comuns. Ser espiritual significa entender que não se deve dar tanta importância a essas pequenas coisas. Não estou dizendo que elas não tenham nenhum sentido. Estou dizendo que elas têm sentido, mas não tanto quanto se pensa. O dinheiro é necessário, é uma necessidade, mas ele não é o objetivo nem pode sê-lo. Precisamos de uma casa, sem dúvida, é uma necessidade. Eu não sou um asceta e não quero que você destrua a sua casa e fuja para o Himalaia. A casa é necessária, mas é necessária para você. Não faça confusão quanto a isso. Quando olho as pessoas, percebo que a coisa toda está de cabeça para baixo. Elas vivem como se precisassem da casa. Vão trabalhar por causa da casa, como se elas precisassem do saldo bancário. Elas continuam simplesmente acumulando dinheiro e então morrem. E não chegaram nem a viver. Não tiveram nem por um único instante uma vida palpitante, arrebatadora. Elas foram aprisionadas pela segurança, pela familiaridade, pela respeitabilidade. Então, se você fica entediado, é natural. As pessoas me procuram e dizem que estão muito entediadas. Estão enfastiadas, empacadas. O que fazer? Acham que basta repetir um mantra para que voltem a se sentir vivas. Não é tão fácil assim. Elas terão que mudar todo o seu padrão de vida. Ame, mas não pense que amanhã a mulher estará ali à sua disposição. Não espere isso. Não reduza a mulher a uma esposa. Aí você estará vivendo perigosamente. Não reduza o homem a um marido, porque um marido é uma coisa muito feia. Deixe que o seu homem seja o seu homem e a sua mulher seja a sua mulher, e não torne previsível o seu dia de amanhã. Não espere nada e esteja pronto para tudo. Isso é o que eu chamo de viver perigosamente. O que nós fazemos? Nos apaixonamos por uma mulher e imediatamente vamos ao cartório ou à igreja para nos casar. Não estou dizendo para não casar. Trata-se de uma formalidade. Tudo bem, satisfaça a sociedade, mas lá no fundo do coração nunca possua essa mulher. Não diga nenhuma única vez, você me pertence. Pois como uma pessoa pode pertencer a você? E, quando você começa a tomar posse de uma mulher, ela começa a tomar posse de você. Então, logo vocês já não estarão apaixonados, estarão atormentando e matando um ao outro, paralisando um ao outro. Ame, mas não deixe que seu amor se degrade no casamento. Trabalhe, o trabalho é necessário, mas não deixe que o trabalho se torne a sua vida. A diversão deve continuar sendo parte da sua vida, uma parte central. O trabalho deve ser só um meio de se divertir. Trabalhe num escritório, trabalhe numa fábrica, trabalhe numa loja, mas só para ter tempo, oportunidade de se divertir. Não deixe que a sua vida se reduza apenas à sua rotina de trabalho, porque o objetivo da vida é se divertir. Divertir-se significa fazer algo só pelo prazer que isso lhe dá. Se você desfrutar muitas outras coisas só por prazer, você se sentirá muito mais vivo. Sua vida, é claro, estará sempre em risco, em perigo, mas é assim que a vida tem de ser. O risco faz parte dela. Na verdade,
A melhor parte da vida é o risco. A parte mais bela da vida é o risco. É cada momento de risco. Você pode não estar consciente. Você inspira, expira, há um risco. Até expirando, quem sabe se você vai conseguir encher os pulmões de ar outra vez. Não dá para ter certeza. Nada garante. Mas existem algumas pessoas cuja religião é a segurança. Mesmo quando elas falam de Deus, falam dele como se fosse a segurança suprema. Se pensam em Deus, fazem isso só porque sentem medo. Se vão rezar ou meditar, isso é só para não cair na lista negra de Deus. Se existe um Deus, ele sabe que eu vou à igreja regularmente, que eu sou um devoto dedicado. Posso provar isso. Até a prece dessas pessoas é só um meio de pedir algo. Viver perigosamente significa viver a vida como se cada momento fosse o último. Cada momento tem o seu próprio valor intrínseco e você não tem medo. Sabe que a morte está ali e aceita esse fato, sem tentar se esconder dela. Na realidade, você vai ao encontro dela. Você aprecia esses momentos de encontro com a morte, encontro físico, psicológico, espiritual. Apreciar esses momentos em que entra em contato direto com a morte, em que a morte se torna quase uma realidade, é o que eu quero dizer quando falo para viver perigosamente. Os corajosos, estes avançam impetuosamente, vão em busca de toda oportunidade de perigo. A filosofia de vida deles não é a das companhias de seguros, é a do montanhista, do surfista, do praticante de paraglider. E não é só em mar aberto que eles surfam. Surfam também nos mares interiores. E não é só exteriormente que escalam Alpes e Himalaias. Eles estão em busca de picos interiores. Mas lembre-se de uma coisa. Nunca se esqueça da arte de correr riscos. Nunca, nunca. Seja sempre capaz de se arriscar. Onde quer que ache uma oportunidade de se arriscar, nunca deixe de aproveitá-la, e assim você nunca será um perdedor. O risco é a única garantia que você tem de ficar realmente vivo. O que quer que você faça, a vida é um mistério. A mente tem certa dificuldade para aceitar a ideia de que existe algo que não seja explicável. A mente tem um anseio urgente de que tudo seja explicado. Se não explicado, pelo menos justificado. Qualquer coisa que seja um enigma, um paradoxo, deixará a mente atormentada. Toda a história da filosofia, da religião, da ciência, da matemática tem a mesma raiz, a mesma mente, o mesmo comichão. Você pode se coçar de uma maneira, outra pessoa de outra, mas o comichão tem de ser entendido. O comichão é a crença de que a existência não é um mistério. A mente só consegue se sentir em casa se a existência for de alguma forma desmistificada. A religião fez isso criando Deus, o Espírito Santo, o Filho bem-amado. Cada religião criou uma coisa diferente. Essa é a maneira que encontraram para tapar o buraco que não é possível tapar. O que quer que você faça, o buraco estará lá. O seu esforço para tapá-lo mostra o medo que você tem de que alguém vá ver o buraco. Toda a história da mente, em suas diferentes ramificações, tem sido fazer uma colcha de retalhos para esconder esse buraco. Principalmente na matemática, porque a matemática é puramente um jogo mental. Existem matemáticos que não concordam com isso, assim como existem teólogos que acham que Deus é uma realidade. Deus é só uma ideia, e, se os cavalos tivessem ideias, Deus seria um cavalo. Você pode ter certeza absoluta de que ele não seria um homem, porque o homem tem sido tão cruel com os cavalos que ele só pode ser concebido como um demônio, não como Deus. Mas então, todo animal teria uma ideia própria do que seria Deus, assim como cada raça humana tem a sua própria ideia de Deus.
As ideias servem como substitutos quando a vida é um mistério e você encontra lacunas que não podem ser preenchidas pela realidade. Você preenche essas lacunas com ideias e pelo menos começa a sentir satisfação pelo fato de a vida poder ser entendida. Você já parou para pensar na palavra entender? Significa ficar abaixo de você. É estranho que essa palavra tenha pouco a pouco adquirido um significado tão distante da ideia original. Qualquer coisa que você possa pôr abaixo de você, que esteja sob os seus pés, sob o seu poder, sob o seu sapato, é algo com relação ao qual você pode se considerar mestre. As pessoas têm tentado entender a vida dessa mesma maneira, de modo que possam colocá-las sob os pés e declarar: somos os mestres, agora já não há nada que não possamos entender. Mas isso é impossível. O que quer que você faça, a vida é um mistério e vai continuar sendo um mistério. Em todo lugar existe algo que está além. Estamos cercados pelo além. Esse além é Deus. Esse além tem de ser desbravado. Ele está dentro, está fora, está sempre ali. E, se você se esquecer disso, como costumamos fazer, porque é muito desconfortável, inconveniente olhar além. É como se estivéssemos olhando para dentro de um abismo e começássemos a tremer, a sentir vertigem. A própria consciência do abismo faz com que você comece a tremer. Ninguém olha no fundo de um abismo. Seguimos caminho mantendo os olhos em outra direção. Seguimos caminho evitando o real. O real é como um abismo, porque o real é um grande vazio. É um céu imenso sem fronteiras. Buda disse: Durangama, esteja pronto para ir além. Nunca fique confinado por fronteiras. Ultrapasse-as, sempre. Estabeleça fronteiras se precisar delas, mas lembre-se sempre de que você tem de cruzá-las. Nunca crie prisões. Nós criamos muitos tipos de prisão: relacionamentos, crenças, religião, tudo isso é prisão. Sentimos aconchego porque não há ventos fortes soprando. Sentimos-nos protegidos, embora essa proteção seja falsa, pois a morte virá e nos levará para o além. Antes que a morte venha e leve você para o além, siga para lá por conta própria. Uma história. Um monge zen estava à beira da morte. Era muito velho, tinha 90 anos. De repente, ele abriu os olhos e disse: Onde estão os meus sapatos? Aonde o senhor vai? Perguntou o discípulo. Ficou louco. O senhor está morrendo e o médico disse que não há mais nenhuma possibilidade de salvá-lo. Só restam uns poucos minutos. É por isso que estou procurando os meus sapatos, respondeu o monge. Eu gostaria de ir ao cemitério porque não quero ser levado para lá. Irei andando com minhas próprias pernas e lá encontrarei a morte. Não quero ser levado. E você me conhece, eu nunca me apoiei em ninguém. Será uma cena muito feia, 4 pessoas me carregando. Não. O monge andou até o cemitério. Não só andou até lá, como cavou sua própria cova, deitou-se nela e morreu. Que coragem de aceitar o desconhecido! Que coragem de seguir por si mesmo e dar as boas-vindas ao além! Assim, a morte é transformada, ela deixa de ser morte. Um homem corajoso como esse nunca morre. A morte é derrotada. Um homem corajoso como esse transcende a morte. Para aquele que segue para o além com as próprias pernas, o além nunca é como a morte. Então, o além passa a ser bem-vindo. Se você dá as boas-vindas ao além, ele também lhe dá as boas-vindas. O além sempre imita você. A vida é sempre ao ar livre. O ego cerca você como um muro. Ele o convence de que cercando você desse jeito, ele o protegerá. Essa é a sedução do ego. Ele não para de lhe dizer: se eu não estiver lá, você vai ficar desprotegido, vai ficar muito vulnerável e será muito arriscado. Portanto, deixe-me guardar você, deixe-me cercá-lo.
De fato, o ego dá certa proteção, mas esse muro também faz de você um prisioneiro. Existe uma certa proteção, do contrário, ninguém iria sofrer as misérias que o ego traz. Existe uma certa proteção. Ele protege você do inimigo, mas protege você dos amigos também. É exatamente como se você fechasse a porta e se escondesse atrás dela, com medo do inimigo. Então chega um amigo, mas a porta está fechada. Ele não pode entrar. Se você tiver muito medo do inimigo, o amigo também não poderá chegar até você. E, se abrir a porta para ele, existe o risco de que o inimigo também entre. É preciso pensar nisso profundamente. Trata-se de um dos maiores problemas da vida, e só algumas poucas pessoas corajosas o enfrentam da forma correta. As outras se acovardam e se escondem, levando a perder toda a vida delas. A vida é arriscada. A morte não oferece riscos. Morra e os problemas se acabarão para você, e ninguém mais vai matá-lo. Porque como é que alguém poderá matá-lo se você já está morto? Entre numa cova e ponha um fim na questão. Então, não haverá mais doença, nem preocupação, nem problema. Você estará livre de todos os problemas. Mas, se você estiver vivo, então haverá 1 milhão de problemas. Quanto mais viva a pessoa estiver, mais problemas ela terá. Mas não há nada de errado nisso, porque lutar com os problemas, enfrentar desafios, é a forma pela qual crescemos. O ego é um muro sutil em torno de você. Ele não deixa que ninguém o invada. Você se sente protegido, seguro, mas essa segurança é como a morte. É a segurança da planta dentro da semente. A planta tem medo de germinar porque vai saber. O mundo é tão perigoso e a planta será tão delicada, tão frágil. Por trás dos muros da semente, escondida dentro da cela, tudo é protegido. Ou pense numa criancinha no útero da mãe. Tudo está ali. Qualquer coisa de que a criança precise é imediatamente providenciado. Não existe preocupação, luta ou futuro. A criança simplesmente vive sua bem-aventurança. Todas as necessidades são preenchidas pela mãe. Mas você gostaria de ficar a vida toda no útero da sua mãe? É um lugar bem protegido. Se lhe fosse dada a chance, você optaria por ficar ali para sempre? É muito confortável. O que poderia ser mais confortável do que isso? Os cientistas dizem que ainda não fomos capazes de criar uma situação mais confortável do que o útero materno. O útero parece ser o máximo em conforto. Tão confortável, sem preocupação, sem problemas, sem precisar trabalhar. Uma vida simples, e tudo é fornecido automaticamente. Surge a necessidade e na mesma hora ela é atendida. Não há sequer o incômodo de respirar. A mãe respira pela criança. Não é preciso se incomodar com comida. A mãe se alimenta pela criança. Mas você gostaria de ficar para sempre no útero materno? É confortável, mas não é vida. A vida é sempre ao ar livre. A vida é lá fora. A palavra êxtase é muito significativa. Significa ficar fora. Êxtase significa sair. Sair de todas as conchas e de todas as proteções e de todos os egos e de todos os confortos, de todos os muros que se assemelhem à morte. Estar em êxtase significa sair, ficar livre, estar em movimento, ser um processo, ser vulnerável a ponto de os ventos poderem vir e passar por você. Em inglês, existe uma expressão, às vezes se diz, "That experience was outstanding." É esse exatamente o significado de êxtase, outstanding, literalmente, estar fora. Quando a semente germina e a luz escondida ali dentro começa a se manifestar, quando uma criança nasce e deixa o útero, deixa todos os confortos e todas as conveniências. Ela vai ao encontro do mundo desconhecido. É o êxtase. Quando o pássaro quebra o ovo e voa para o céu, é o êxtase. O ego é o ovo, e você terá que sair dele. Seja extasiante.
Deixe de lado todas as proteções, conchas e seguranças. Só então você alcançará o mundo mais amplo, a vastidão, o infinito. Só então você viverá e viverá com abundância. Mas o medo o deixa aleijado. A criança, antes de sair do útero, provavelmente também hesita em sair ou não do útero. Ser ou não ser. Ela dá um passo para frente e outro para trás. Talvez por isso a mãe sinta tanta dor. A criança hesita. Ela ainda não está totalmente pronta para ficar extasiada. O passado a puxa para trás, o futuro a impele para frente e a criança fica dividida. Esse é o muro da indecisão, do apego ao passado, do apego ao ego. E você o carrega por todo lugar. Às vezes, em raros momentos, quando está muito vivo e alerta, você é capaz de perceber esse muro. Mas, na maior parte do tempo, embora seja um muro bem transparente, você não consegue enxergá-lo. Pode-se viver a vida toda, e não apenas uma, mas muitas, sem tomar consciência de que se está vivendo dentro de uma cela, sem saída para lugar nenhum, sem janelas, o que Leibniz costumava chamar de mônada. Sem portas, sem janelas, só fechado ali dentro, embora se trate de um muro de vidro, transparente. Esse ego tem de ser deixado para trás. É preciso reunir coragem e deixá-lo espatifar no chão. As pessoas continuam alimentando-o de 1000 formas diferentes, sem saber que estão criando um inferno particular. A Sra. Cochrane estava em pé ao lado do caixão do marido. O filho deles ao lado dela. Parentes e amigos passavam, um a um, examinando o morto. Ele não sente mais dor agora, comentou a Sra. Croy. Do que ele morreu? Pobre homem, disse a Sra. Cochrane. Morreu de gonorreia. Outra mulher fitou o corpo. Já está livre da doença agora. Há um sorriso sereno estampado no rosto dele. Do que morreu? Morreu de gonorreia, repetiu a viúva. De repente, o filho puxou a mãe de lado. Mãe, não diga isso de papai. Ele não morreu de gonorreia. Morreu de diarreia. Sei disso, retrucou a Sra. Cochrane. Mas prefiro que pensem que ele morreu como um homem de verdade, não como uma porcaria que era. Até o fim, as pessoas continuam a fazer joguinhos. O ego não deixa que elas sejam verdadeiras. Ele as obriga a serem falsas. O ego é o mentiroso, mas é a pessoa que tem de decidir. É preciso grande coragem, porque com ele também será destruído tudo o que você tem acalentado até hoje. Todo o seu passado será aniquilado. Com ele, você será totalmente aniquilado. Haverá alguém ali, mas você não será essa pessoa. Uma entidade diferente emergirá de dentro de você, renovada, não corrompida pelo passado. Então, não haverá mais muro, independentemente do que você será. Você poderá vislumbrar o infinito sem fronteiras. O velho, ao entrar no seu botequim favorito, descobriu que a garçonete de sempre havia sido trocada por outra que ele não conhecia. Surpreendeu-se a princípio, mas depois disse galantemente à moça que há muito tempo ele não via uma garota tão atraente como ela. A nova garçonete, um tipo meio arrogante, olhou-o com desdém e respondeu com aspereza. Sinto não poder dizer o mesmo. Ah, bem, minha cara, respondeu o velho placidamente. Você não poderia ter feito como eu, ter simplesmente mentido? Todas as formalidades dos seres humanos não fazem nada mais do que ajudar o ego uns dos outros. São mentiras. Você diz alguma coisa a alguém e essa pessoa retribui o cumprimento. Nem você, nem a outra pessoa são verdadeiros. Continuamos com joguinhos, etiqueta, formalidades, rostos e máscaras civilizadas. Então, você terá de olhar para o muro, e pouco a pouco ele vai ficando tão espesso que você não vai mais conseguir ver nada. O muro vai ficando mais e mais espesso a cada dia. Portanto, não espere.
Se você começou a sentir que ergueu um muro em torno de si, derrube-o, pule para fora. Basta que decida transpô-lo, nada mais. Então, a partir de amanhã, não o alimente mais. E cada vez que perceber que o está cultivando, pare. Dentro de alguns dias, você verá que ele morreu, pois precisa do seu apoio constante. Precisa ser alimentado em seu seio. A coragem máxima, sem começo nem fim. Existem muitos medos, mas eles são basicamente facções do mesmo medo, galhos da mesma árvore. O nome da árvore é morte. Você pode não estar consciente de que esse medo diz respeito à morte, mas todo medo diz respeito à morte. O medo é só uma sombra. Ele pode não ser aparente se você tem medo de ficar arruinado, mas, na verdade, você tem medo de ficar sem dinheiro e mais vulnerável diante da morte. As pessoas continuam acumulando dinheiro como se ele fosse uma proteção, embora saibam perfeitamente bem que não existe um meio de se proteger da morte. Ainda assim, algo tem de ser feito. Pelo menos o dinheiro mantém você ocupado, e ficar ocupado é uma espécie de inconsciência, uma espécie de droga. Por isso, assim como existem os viciados em álcool, existem os viciados em trabalho. Eles se mantêm o tempo todo envolvidos com o trabalho, não conseguem parar de trabalhar, têm medo das férias, não conseguem se sentar em silêncio. Podem começar a ler o mesmo jornal que já leram 3 vezes pela manhã. Querem ficar ocupados com alguma coisa, porque isso faz com que corra uma cortina entre eles e a morte. Mas, reduzido à sua essência, o medo é da morte. É importante perceber que todos os outros medos são apenas facções, pois, se você conhecer a raiz desse medo, poderá fazer algo a respeito. Se a morte é o medo básico e fundamental, então só existe uma coisa que pode fazer com que você perca o medo: a experiência interior de uma consciência imortal. Nada mais. Nem o dinheiro, nem o poder, nem o prestígio, nada pode ser um seguro contra a morte, a não ser uma meditação profunda, que lhe revela que o corpo morrerá, a mente morrerá, mas que você está além da estrutura corpo e mente. Seu âmago, sua fonte de vida essencial, surgiu antes de você e perdurará depois que você se for. A forma dessa fonte já mudou muitas vezes, já evoluiu, mudando de uma forma para outra, mas nunca desapareceu, desde o começo, se é que existe um começo, e nunca desaparecerá, chegando ao fim, se é que existe algum fim, porque eu não acredito em nenhum fim ou começo. A existência não tem começo nem fim. Ela sempre esteve aqui e você sempre esteve aqui. As formas podem ser diferentes. As formas têm sido diferentes mesmo nesta vida. No dia em que entrou no útero da sua mãe, você não era maior do que uma cabeça de alfinete. Se lhe mostrarem uma fotografia sua, você não reconhecerá que aquele é você. E, na verdade, mesmo antes disso, 2 pessoas conversavam a respeito da lembrança mais remota que tinham, do fato mais antigo que podiam lembrar. Uma delas conseguia se lembrar da infância, na época em que tinha aproximadamente 3 anos de idade. A outra disse: "Isso não é nada. Eu me lembro do dia em que minha mãe e meu pai foram a um piquenique. Quando foram a esse piquenique, eu estava no meu pai. Quando voltaram do piquenique, eu estava na minha mãe." Você reconheceria a si mesmo como era quando estava no seu pai? Podem lhe mostrar uma foto. Ela pode ser ampliada de forma que você possa se ver com seus próprios olhos, mas você não se reconhecerá. No entanto, trata-se da mesma forma de vida, da mesma fonte vital que pulsa em você agora. Você muda a cada dia. Quando tinha acabado de nascer, apenas com 1 dia de vida, isso você também não será capaz de lembrar. Você dirá: "Meu Deus, esse sou eu?" Tudo vai mudar.
Você vai ficar mais velho. A juventude ficará para trás. A infância se perdeu há muito e a morte chegará. Mas tudo isso acontecerá à forma, não à essência. Só o que vem mudando ao longo da vida é a sua forma. Sua forma está mudando a cada momento. E a morte não é nada mais do que uma mudança vital, uma mudança um pouco maior, uma mudança mais rápida. Da infância à juventude. Você não é capaz de lembrar quando a infância ficou para trás e você entrou na juventude. Da juventude à meia-idade. As coisas acontecem tão gradualmente que você nunca consegue identificar a data, o dia, o ano em que deixou de ser jovem. A mudança é muito gradativa e lenta. A morte é o salto quântico de um corpo, de uma forma para outra, mas não significa um fim para você. Você nunca nasce, nem nunca morre. Você sempre está aqui. As formas vêm e vão e o rio da vida continua. A menos que você passe por essa experiência, o medo da morte não deixará você. Só a meditação pode ajudar. Eu posso dizer isso, todas as escrituras podem dizer isso, mas não vai adiantar. Ainda restará uma dúvida. Sabe-se lá se as pessoas não estão mentindo, se não estão enganando a si mesmas, ou se não têm sido enganadas pelos livros, por outros mestres, e, se restar uma dúvida, o medo permanecerá. A meditação põe você cara a cara com a realidade. Depois que você descobrir por si mesmo o que é a vida, nunca mais se importará com a morte. Você pode ir além. Você tem poder para isso e tem direito também. Mas terá que fazer o pequeno esforço de passar da mente para a não-mente. Você acha que o momento em que a criança nasce é o começo da vida dela. Isso não é verdade. Você acha que o momento em que um ancião morre é o fim da vida dele. Não é. Não. A vida é bem maior do que o nascimento e a morte. Nascimento e morte não são dois extremos da vida. Muitos nascimentos e muitas mortes acontecem ao longo da vida. A vida em si não tem começo nem fim. Vida e eternidade são a mesma coisa. Mas não é fácil para você entender como a vida pode converter-se em morte. Até admitir isso é impossível. Existem poucas coisas inconcebíveis neste mundo, e uma delas é que a vida se converta em morte. Em que ponto a vida deixa de ser vida e se transforma em morte? Onde está a linha que separa uma coisa da outra? Tampouco podemos definir a linha fronteiriça do nascimento, o momento em que a vida começa. É quando a criança nasce ou quando é concebida. Mas, mesmo antes da concepção, o óvulo da mãe já estava vivo. O esperma do pai já estava vivo. Não estavam mortos, porque o encontro de duas coisas mortas não pode criar uma vida. Em que ponto a criança nasce? A ciência ainda não conseguiu se decidir. Não há como chegar a essa decisão, pois os óvulos que a mãe carrega, ela carrega desde que nasceu. Uma coisa tem de ser aceita. Metade do seu ser está vivo na sua mãe, mesmo antes de você ser concebido. E a outra metade é contribuição do seu pai, a qual também foi uma contribuição viva. Quando o esperma deixa o corpo de seu pai, ele está vivo, mas não tem uma vida longa, só tem 2 horas de vida. Nessas 2 horas, ele tem de encontrar o óvulo da mãe. Se isso não acontecer, se ele começar a perambular daqui e dali, não resta dúvida de que cada esperma tem uma personalidade própria. Alguns são os sujeitos preguiçosos, enquanto os outros correm direto para o óvulo. Eles parecem que estão apenas fazendo sua caminhada matinal. Desse jeito, eles nunca vão chegar a tempo. Mas o que podem fazer? Essas características estão presentes desde o nascimento. Eles não conseguem correr, prefeririam morrer a isso, e sequer se dão conta do que vai acontecer. Mas uns poucos são como corredores das Olimpíadas, disparam imediatamente a toda, e a competição é acirrada.
pois não é uma questão de algumas centenas de células correndo em direção ao único óvulo da mãe. A mãe tem um reservatório de óvulos que é limitado e libera apenas um óvulo por mês. É por isso que ela tem o período fértil mensal. Todo mês, um óvulo é liberado. Assim, só um sujeito de toda essa multidão, formada por milhões de células vivas. Trata-se, de fato, de um grande problema filosófico. Não é nada, só biologia, porque o problema é que de tantos milhões de pessoas, só uma pode nascer. E quem são aqueles outros milhões que não conseguiram entrar no óvulo da mãe? Isso tem sido usado, na Índia, pelos eruditos, pânditas, shankaracharyas hindus como um dos argumentos contra o controle da natalidade. A Índia é astuta na argumentação. O Papa continua se posicionando contra o controle da natalidade, mas não deu um único argumento. Seus correspondentes indianos pelo menos engendraram alguns argumentos aparentemente muito válidos. Um desses argumentos é: quando parar de ter filhos? Depois de ter 2, 3? Eles dizem que Rabindranath Tagore foi o 13º filho. Se o controle de natalidade tivesse sido posto em prática, não haveria existido nenhum Rabindranath. Os argumentos parecem válidos porque controle de natalidade significa ter só 2 filhos, no máximo 3. Não corra nenhum risco, um pode morrer ou alguma coisa pode acontecer. Você pode pôr no mundo 2 crianças para substituir você e a sua mulher. Assim, a população não aumenta. Mas Rabindranath foi o 13º filho da família. Se eles tivessem parado no 12º, Rabindranath teria perdido o trem. Agora, quantos Rabindranath não estarão perdendo o trem? Eu estou falando de um dos Shankaracharyas. Eu disse: está perfeitamente certo. Para efeitos de argumentação, eu aceito que isso seja verdade. Teríamos perdido um Rabindranath Tagore. Mas eu estou disposto a perdê-lo. Se todo o país puder viver em paz, puder ter comida suficiente, roupa suficiente, todas as necessidades básicas satisfeitas, eu acho que vale a pena. Estou pronto para perder um Rabindranath Tagore. Isso não é grande coisa. Você tem que ver o equilíbrio. Milhões de pessoas morrendo e famintas só para produzir um Rabindranath Tagore? Então, você quer dizer que todo casal tem que ter 13 filhos? Mas e o 14º? E o 15º? E esqueça esses números pequenos. Em cada relação sexual, o homem libera milhões de espermas, e toda vez que um homem faz amor, uma criança não é concebida. Milhões de pessoas em cada relação sexual simplesmente desaparecem. Nunca saberemos quantos ganhadores do prêmio Nobel havia ali, quantos presidentes, primeiros ministros. Devia ter todo tipo de gente ali. Portanto, eis o meu cálculo. Dos 14 até a idade de 42 anos, se o homem leva uma vida sexual normal, ele libera uma quantidade de esperma que praticamente se equipara à população da Terra. Um único homem pode povoar um mundo inteiro, superpovoá-lo. Ele já está superpovoado. E todas essas pessoas serão indivíduos ímpares, sem ter nada em comum, exceto sua humanidade. Não. A vida também não começa nesse ponto. A vida começa muito antes. Mas, para você, isso é somente uma hipótese. Para mim, é uma experiência. A vida começa no momento em que você morreu na sua vida anterior. Quando você morre, por um lado, um capítulo da sua vida, que as pessoas acham que é a vida inteira, é concluído. Trata-se apenas de um capítulo de um livro de infinitos capítulos. Um capítulo termina, mas o livro não é fechado. Basta virar a página e outro capítulo começa. A pessoa que está morrendo começa a visualizar a vida que vem a seguir. Esse é um fato conhecido, porque acontece antes de o capítulo acabar. De vez em quando, a pessoa chega ao momento derradeiro antes da morte e depois retrocede. Por exemplo, ela está se afogando e de repente é salva. Ela está quase em coma,
Fizeram-na cuspir toda a água que engoliu, tentaram respiração artificial e de algum jeito ela se salvou. Ela estava a ponto de terminar o capítulo. Essas pessoas têm relatado fatos interessantes. Entre eles está o fato de que no último instante, quando elas sentem que vão morrer, que está tudo acabado, toda a vida delas passa rapidamente diante de seus olhos, num flash, do nascimento até aquele instante. Num segundo, elas veem tudo o que lhes aconteceu, tudo de que se lembravam e também aquilo de que não guardavam nenhuma lembrança. Muitas coisas de que sequer tinham se dado conta e que não sabiam que ainda fazia parte de sua memória. Todas essas lembranças, como um filme, passam rápido, num flash, e tem que ser tudo num segundo, porque o homem está morrendo, não há tempo, ele não tem 3 horas para assistir o filme inteiro. E mesmo que visse o filme inteiro, você não poderia contar a história toda da vida de um homem, detalhe por detalhe, mas tudo passa diante dele. Esse é um fenômeno importante que nunca falha. Antes de acabar o capítulo, ele faz um retrospecto de todas as suas experiências, desejos não realizados, expectativas, decepções, frustrações, tristezas, alegrias, tudo. Buda tem uma palavra para isso. Ele o chama de Tanya. Significa literalmente desejo, embora metaforicamente signifique toda a vida de desejo. Todas essas coisas acontecem: frustrações, realizações, decepções, sucessos, fracassos. Mas tudo isso acontece dentro de uma determinada arena que vocês chamam de desejo. O moribundo tem que rever todo esse desejo antes de poder seguir adiante, só para se lembrar dele, porque o corpo está morrendo. Essa mente não vai mais estar com ele. Esse cérebro não vai mais estar com ele. Mas o desejo que brotou na mente se apegará à alma dele, e esse desejo é que determinará a sua vida futura. Onde quer que ele não tenha sido satisfeito, é para lá que esse homem se dirigirá. A sua vida começa muito antes do seu nascimento, antes da gravidez de sua mãe, muito antes disso. Ela começa quando sua vida passada chega ao fim. É nesse momento que começa a sua vida atual. Um capítulo é concluído, outro começa. Agora, como essa nova vida decorrerá é algo que é, em sua maior parte, determinado pelo derradeiro instante antes da sua morte. O que você reuniu, o que você trouxe consigo como uma semente. Essa semente virará uma árvore, dará frutos, dará flores, ou seja lá o que for que acontecerá com ela. Você não conseguirá ver tudo isso só olhando a semente, mas a semente traz em si o esquema todo. Existe uma possibilidade de que um dia a ciência consiga decifrar todo o programa a partir da semente. Que tipo de galho essa árvore vai ter, quanto tempo ela vai viver, o que vai acontecer a essa árvore. Porque o esquema já está ali, pronto, só não conhecemos a linguagem. Tudo que um dia vai acontecer já está potencialmente presente. Portanto, o que você faz no momento da morte determina como será seu nascimento. A maioria das pessoas morre apegada a algo. Elas não querem morrer, e não é difícil entender o porquê. Só no momento da morte elas reconhecem realmente o fato de que não chegaram a viver. A vida simplesmente passou como um sonho, e a morte chegou. Agora já não há mais tempo para viver. A morte está batendo a porta. E, quando havia tempo para viver, você estava fazendo milhares de coisas idiotas, perdendo tempo em vez de viver a vida. Eu pergunto para as pessoas que estão jogando cartas, jogando xadrez. O que estão fazendo? Matando o tempo, elas dizem. Desde a infância, eu sou contra essa expressão, matando o tempo. Meu pai era um grande jogador de xadrez e eu perguntava a ele: você está ficando velho e ainda fica aí, matando o tempo. Não dá para ver que o tempo é que está matando você? E você continua dizendo que está matando o tempo. Você não sabe o que é o tempo, não sabe onde ele está. Simplesmente pegue-o e me mostre.
Todas essas expressões do tipo "o tempo é passageiro", "o tempo está passando", são só uma espécie de consolo. Na verdade, é você que está passando, descendo pelo ralo a todo instante. E você continua pensando que é o tempo que está passando, como se você fosse ficar e o tempo é que fosse passar. O tempo vai ficar onde está. Ele não está passando. O relógio é uma criação do homem para medir o tempo que passa, que não está passando coisa nenhuma. Na Índia, em Punjab, se você estiver viajando por Punjab, nunca pergunte a ninguém que horas são, pois se acontecer de ser meio-dia, você levará uma surra daquelas e será um milagre se escapar com vida. Tudo isso simplesmente por uma razão filosófica. No entanto, quando a filosofia cai na mão dos tolos, é isso que acontece. Nanak, o fundador do Sikhismo, disse que o momento do Samadhi, da iluminação, é como os dois ponteiros do relógio encontrando-se ao meio-dia, quando eles deixam de ser dois. Ele estava dando apenas um exemplo, dizendo que no momento do Samadhi, a dualidade do ser se dissipa e você retorna à unicidade. O mesmo acontece na morte. Ele explicou posteriormente que o mesmo acontece na morte. Mais uma vez, os dois ponteiros que se movimentavam separadamente se encontram e param, tornando-se um só. Você e a existência viram uma coisa só. Por isso, em Punjab, o meio-dia passou a ser um símbolo da morte. Então, se você perguntar a qualquer sardage que horas são e acontecer de ser meio-dia, ele simplesmente começará a bater em você, pois isso significa que você o está provocando e jogando-lhe uma maldição, ao evocar-lhe a morte. Em Punjab, se passar alguém aparentando desânimo, sofrimento, aflição, as pessoas dizem, está com cara de meio-dia. Já vi sardars se apressando em mudar a hora do relógio. Quando chega o meio-dia, eles o adiantam em 5 minutos. Não deixam que fique no meio-dia. Não suportam saber que o próprio relógio está pregando uma peça neles. O meio-dia só lhes faz lembrar de sofrimento, tristeza, morte. Eles se esqueceram completamente do Samadhi, que Nanak estava, na verdade, tentando lhes explicar. Quando uma pessoa morre, quando é meio-dia para ela, ela se apega à vida. A vida toda, ela achou que o tempo estava passando. Agora sente que ela é que está partindo, que está passando. Não adianta se apegar. O sofrimento é tamanho e fica tão insuportável que a maioria das pessoas cai numa espécie de inconsciência, um coma antes de morrer. Assim, elas perdem a chance de fazer a retrospectiva da própria vida. Se a morte ocorre sem que haja apegos, se você não tiver nenhum desejo de continuar vivo, nem por um instante que seja, você morre consciente, pois a natureza não precisa fazer com que fique inconsciente ou forçá-lo a entrar em coma. Você morrerá alerta e conseguirá rememorar todo o seu passado. Será capaz de ver que, seja lá o que tenha feito, isso foi simplesmente uma estupidez. Os desejos foram satisfeitos. O que você ganhou com isso? Os desejos não foram satisfeitos e você sofreu. Mas o que você ganha quando eles são satisfeitos? Trata-se de um estranho jogo em que você sempre sai perdendo. Se vencer ou perder, não faz diferença. Seus prazeres não significaram nada. Foram palavras escritas na água, e a sua dor ficou gravada na pedra. E você sofreu tudo isso por causa de palavras escritas na água. Você sofreu toda a sua vida por causa de pequenos prazeres que não parecem mais do que brinquedos, no estágio em que você está, da altura em que você vê agora, de onde pode divisar todo o vale que foi a sua vida. Os sucessos também foram fracassos. Os fracassos, é claro, que foram fracassos e os prazeres nada mais do que estímulos para sofrer. Toda a sua euforia foi só a função da sua faculdade de sonhar. Você está saindo de mãos vazias. Toda a sua vida foi apenas um círculo vicioso. Você andou o tempo todo em círculos e não chegou a lugar nenhum, porque movendo-se em círculos, como poderia chegar a algum lugar? O centro
permaneceu sempre à mesma distância, onde quer que você estivesse. Veio o sucesso, veio o fracasso, vieram os prazeres, veio também a dor. Houve momentos de sofrimento e momentos de alegria. Tudo acontecia enquanto você andava em círculos, mas o centro do seu ser ficava sempre à mesma distância de onde você estava. Era difícil enxergar enquanto você andava em círculo. Você estava muito envolvido com a coisa toda. Era parte integrante dela. Mas agora, de repente, tudo foi tirado das suas mãos. Você está vazio. Khalil Gibran, em sua obra-prima, O Profeta, escreveu uma sentença. Al-Mustafa, o profeta, veio correndo ao encontro do povo que trabalhava nas fazendas e disse: Meu navio chegou. Chegou a hora de partir. Vim aqui só para ver tudo o que aconteceu e não aconteceu. Antes de embarcar no navio, sinto um grande desejo de apenas ver como foi a minha vida aqui. A sentença que eu gostaria de lembrar a vocês é, ele disse, eu sou assim como um rio que vai desaguar no mar. Ele se detém por um instante para rever todo o terreno por onde passou. As matas, as montanhas, as pessoas. Foi uma vida preciosa de milhares de quilômetros e agora, num único instante, tudo vai se dissipar. Assim como o rio, que prestes a desaguar no oceano, olha para trás, eu quero olhar para trás também. Mas esse olhar para trás só é possível se você não está apegado ao passado. Do contrário, vai ter tanto medo de perdê-lo que não terá tempo de observar, de ver. E o tempo é só uma fração de segundo. Se um homem morre totalmente alerta, vendo todo o terreno por onde passou e vendo toda a estupidez desse terreno, ele nasce com uma argúcia, com uma inteligência, com coragem, naturalmente. Não se trata de algo que ele faz. As pessoas me perguntam, você foi tão arguto, corajoso, inteligente, mesmo quando criança. Eu não tenho essa coragem nem mesmo agora. A razão disso é o fato de eu ter morrido, em minha vida passada, de uma forma diferente daquela que você morreu. Essa é a grande diferença, pois da forma como você morrer, você também nascerá. Sua morte é um lado da moeda. Seu nascimento é o outro lado dessa mesma moeda. Se, de um lado, havia confusão, sofrimento, aflição, apego, desejo, então, do outro lado da moeda, você não poderá expressar a agudeza de espírito, inteligência, coragem, lucidez, consciência. Isso não estará garantido absolutamente. Não adianta esperar por isso. É por isso que é ao mesmo tempo tão simples e tão difícil explicar isso a você, pois eu não fiz nada na vida para ser corajoso ou para ser arguto e inteligente desde muito jovem, e eu nunca pensei nisso como coragem ou argúcia ou inteligência. Foi só depois que, lentamente, eu me dei conta de como as pessoas eram estúpidas. Foi uma reflexão posterior. Antes disso, eu não tinha consciência de que era corajoso. Eu achava que todo mundo devia ser assim. Só mais tarde ficou claro para mim que nem todos eram assim. À medida que crescia, fui tomando consciência da minha vida passada e da minha morte, e lembrei-me de como tinha sido fácil morrer. Não apenas fácil como estimulante. Meu interesse estava mais em explorar o desconhecido à minha frente do que nas coisas conhecidas que eu já tinha visto. Em momento nenhum, olhei para trás. E eu tinha sido desse jeito a vida toda. Nunca olhava para trás. Não havia porquê. Você não pode voltar. Então, para que perder tempo? Eu sempre olhava para frente. Mesmo no momento da morte, eu estava olhando para frente. E foi isso que me fez entender por que me faltavam os freios que impediam as outras pessoas de fazer as coisas. Esses freios são fruto do medo do desconhecido. Você está apegado ao passado e com medo de enfrentar o desconhecido. Você está apegado ao que já conhece, àquilo com que já se familiarizou. Pode ser doloroso, pode ser feio, mas pelo menos você já conhece. Você já travou uma certa amizade com o que conhece. Você pode ficar surpreso, mas já vi milhões de pessoas assim.
Elas se apegam ao sofrimento por uma razão muito simples. Travaram uma espécie de amizade com o sofrimento. Viveram tanto tempo com ele que, se o deixarem, será como um divórcio. O mesmo acontece com o casamento e com o divórcio. O homem pensa em divórcio 1 dúzia de vezes por dia, no mínimo. A mulher também pensa, mas por algum motivo ambos continuam tocando o casamento em frente, vivendo juntos por um só motivo. Os dois têm medo do desconhecido. Esse homem não presta. Tudo bem, mas vai saber como será o outro. Ele pode ser pior. E, pelo menos, você já se acostumou ao mau caráter, à falta de carinho deste e consegue tolerar tudo isso. Você tolera. Isso já não a afeta mais. Mas, com um outro homem, você não sabe como vai ser. Terá que começar do zero novamente. Então as pessoas continuam apegadas ao que já conhecem. Dê só uma olhada nas pessoas que estão morrendo. Não estão sofrendo por causa da morte. A morte não causa dor. Ela é absolutamente indolor. Na verdade, é até agradável. É como um sono profundo. Você acha que um sono profundo é algo doloroso? Mas essas pessoas não estão preocupadas com a morte, com sono profundo ou prazer. Elas estão preocupadas com o conhecido que está lhes escapando das mãos. O medo só significa uma coisa: perder contato com o conhecido e enfrentar o desconhecido. A coragem é exatamente o contrário do medo. Esteja sempre pronto para deixar para trás o conhecido. Esteja mais do que disposto a deixá-lo para trás. Sequer espere que ele amadureça. Simplesmente pule para algo que seja novo. O sabor da novidade, seu frescor, é tão tentador. Aí sim, trata-se de coragem. O medo da morte é certamente o maior medo que existe e é o que mais afeta a sua coragem. Portanto, só posso sugerir uma coisa. Você não pode mais voltar para o momento em que morreu na vida passada, mas pode começar a fazer o seguinte: esteja sempre pronto para passar do conhecido para o desconhecido, em tudo, em qualquer experiência. É melhor, mesmo quando o desconhecido acaba sendo pior do que o conhecido. Não é isso que interessa. Só a sua mudança do conhecido para o desconhecido, sua disposição para mudar de um para o outro é que interessa. Ela é imensamente valiosa. E não deixe de fazer isso em todos os tipos de experiência. Assim, você vai estar preparado para a morte, pois, quando ela chega, você não tem como decidir de repente: opto pela morte e me despeço da vida. Essas decisões não são feitas de uma hora para outra. Você tem que ir conquistando o terreno, se preparando, vivendo um dia de cada vez. E, quando se familiarizar melhor com a beleza do desconhecido, você começará a desenvolver interiormente uma nova qualidade. Ela já está dentro de você, só que nunca foi usada. Nunca se esqueça de que o novo é sempre melhor do que o velho. Dizem que tudo que é velho não é ouro. Eu digo que mesmo que tudo que fosse velho fosse ouro, ainda assim seria melhor deixar o velho de lado. Opte pelo novo. Se ele for ou não de ouro, não importa. O que importa é a sua opção, a opção de aprender, a opção de passar pela experiência, a opção de enfrentar a escuridão. Muito lentamente, sua coragem começará a emergir. E a argúcia não está separada da coragem, é quase um todo orgânico. Onde há medo, há covardia e uma tendência para o retardamento mental, a mediocridade. Eles estão todos juntos, um apoia o outro. Com a coragem vem a argúcia, a inteligência, a receptividade, uma mente sem preconceitos, a capacidade de aprender. Elas vêm todas juntas. Comece com um exercício simples. Nunca se esqueça, sempre que houver uma opção, opte pelo desconhecido, pelo risco, pelo perigoso, pelo inseguro, e você nunca sairá perdendo. E só então, desta vez, a morte pode vir a ser uma experiência extremamente reveladora
e pode lhe dar um vislumbre de como será seu nascimento na próxima vida. Não só um vislumbre, mas até mesmo um certo poder de escolha. Estando consciente, você poderá escolher a mãe que quiser, o pai que quiser. Isso tudo costuma ser inconsciente, um simples acaso. Mas, quando um homem morre com consciência, ele também nasce com consciência. Vocês podem perguntar à minha mãe, por que por acaso ela está aqui? Depois do meu nascimento, por 3 dias eu não mamei, e ficaram todos preocupados. Os médicos ficaram preocupados porque como uma criança pode sobreviver se ela se recusa a mamar? Mas eles não tinham nenhuma ideia da minha dificuldade, da dificuldade que eles estavam criando para mim. Eles tentaram me forçar de toda forma possível, e não havia como eu explicar a eles ou como descobrirem por si mesmos. Em minha vida passada, antes de morrer, eu estava em jejum. Eu queria completar 31 dias de jejum, mas fui assassinado antes de concluir meu jejum, 3 dias antes. Esses 3 dias ficaram na minha consciência mesmo depois deste nascimento. Eu tinha que completar meu jejum. Eu sou realmente teimoso. Do contrário, as pessoas não carregariam coisas de uma vida para outra. Depois que um capítulo acaba, acabou-se. Mas, durante 3 dias, eles não conseguiram pôr nada na minha boca. Eu simplesmente rejeitava. Depois desses 3 dias, no entanto, eu fiquei perfeitamente bem e eles intrigados. Por que ele se recusou a comer por 3 dias? Não estava doente, não havia problema nenhum. E depois de 3 dias, ficou perfeitamente normal. Isso permaneceu um mistério para eles. Mas não quero falar dessas coisas porque, para você, elas serão apenas hipotéticas e não há como prová-las cientificamente. E eu não quero instigar em você nenhuma crença. Por isso, vamos esquecer tudo que possa dar origem a qualquer sistema de crença em sua mente. Você me ama. Você confia em mim. Portanto, não importa o que eu diga, você pode confiar em mim. Mas eu insisto, mais uma vez, que tudo o que não estiver baseado na sua própria experiência, você aceite só hipoteticamente. Não torne isso uma crença. Se às vezes eu dou um exemplo, faço isso por pura necessidade, porque as pessoas perguntam, como você conseguia ser tão corajoso e arguto na infância? Eu não fiz coisa nenhuma. Simplesmente continuei a fazer o que estava fazendo em minha vida passada. A coragem nascerá com você. Comece simplesmente com uma fórmula básica. Nunca deixe de enfrentar o desconhecido. Sempre opte por ele e siga em frente. Mesmo que você sofra, valerá a pena. Sempre vale. Você sempre sairá dessa experiência crescido, mais maduro, mais inteligente. Em busca do destemor. Técnicas de meditação e respostas a perguntas. Todo mundo tem medo, tem de ter. Do jeito que a vida é preciso ter. E as pessoas que deixam de ter medo passam a ser destemidas não porque demonstram bravura, porque o homem que demonstrava bravura só reprimiu o medo que sente. Ele não é destemido de fato. O homem fica destemido aceitando seus medos. Não é uma questão de bravura. Basta simplesmente olhar para os fatos da vida e perceber que esses medos são naturais. Basta aceitá-los. Medo e culpa são a mesma coisa? Medo e culpa não são a mesma coisa. O medo aceito vira liberdade. O medo negado, rejeitado, condenado, vira culpa. Se você aceita o medo como parte da situação, ele é parte da situação. O homem é uma parte muito pequena, minúscula, e o todo é amplo. Uma gota, uma gotinha, e o todo é o oceano inteiro. Surge a apreensão. Eu posso me perder no todo, posso perder a minha identidade. Esse é o medo da morte. Todo medo é medo da morte. E o medo da morte é o medo da aniquilação. É natural que o homem tenha medo, que fique apreensivo. Se você aceitar o medo,
Se disser que ele faz parte da vida, se aceitá-lo totalmente, a apreensão desaparece imediatamente e o medo, a mesma energia que se transformou em medo, é dissipado e vira liberdade. E então você descobre que mesmo quando a gota desaparece no oceano, ela ainda está ali. Na verdade, ela vira o oceano inteiro. Então, a morte passa a ser o nirvana e você deixa de ter medo de se perder. Aí você entende a frase de Jesus: se salvar a sua vida, você a perde, e, se a perder, você a salva. O único jeito de transcender a morte é aceitá-la. Aí ela desaparece. O único jeito de ser destemido é aceitar o medo. Aí a energia é liberada e vira liberdade. Mas, se você condena o medo, se o reprime, se esconde o fato de que tem medo, se você veste uma armadura e se protege, ficando na defensiva, então aparece a culpa. Tudo o que é reprimido gera culpa. Tudo o que não é permitido gera culpa. Tudo o que vai contra a natureza gera culpa. Então, você se sente culpado por estar mentindo para os outros e mentindo para si mesmo. Essa falta de autenticidade é a culpa. Você pergunta: o medo e a culpa são a mesma coisa? Não. O medo pode ser culpa, mas pode não ser. Depende do que você faz com o medo. Se fizer alguma coisa errada com ele, ele vira culpa. Se simplesmente aceitá-lo e não fizer nada com ele, não há nada a fazer a esse respeito. Então, ele vira liberdade, vira destemor. Não diga a si mesmo que você é feio, vil, um pecador. Não se condene. Seja o que for, você é assim. Não haja como culpado, não se sinta culpado. Mesmo que haja algo errado, você não está errado. Pode ser que tenha agido de modo errado, mas o seu ser não está errado por causa disso. Alguma atitude pode estar errada, mas o ser está sempre certo. Já notei que estou sempre tentando convencer os outros de que sou importante e poderoso. Já meditei sobre o motivo disso e acho que é medo. O ego sempre vem do medo. Uma pessoa realmente destemida não tem ego. O ego é uma proteção, uma armadura. Como você está com medo, cria ao seu redor uma impressão de que você é assim e assado, isto e aquilo, sabe? Assim, ninguém ousa ferir você. Tirando isso, é basicamente medo. Ótimo. Você olha dentro dele profunda e diretamente. E depois que vê a causa básica, as coisas começam a ficar muito simples. Se não for assim, as pessoas continuam a brigar com o ego. E o ego não é o problema real. Se lutar com o ego, você está lutando contra um sintoma, não contra a verdadeira doença. A verdadeira doença é o medo. Você pode continuar brigando com o ego e dará com os burros na água, pois o ego não é o verdadeiro inimigo. É um farsante. Mesmo que você ganhe, não ganhará nada de fato. E você nem pode ganhar. Só um inimigo de verdade pode ser vencido, não um inimigo de mentira que nem sequer existe. É uma fachada. É como se você tivesse uma ferida feia e colocasse uns enfeites nela para lhe dar uma aparência melhor. Uma vez, aconteceu de eu estar na casa de um astro de cinema que convidou muitas pessoas para ir me ver. Também havia uma atriz de cinema lá e ela tinha um relógio belíssimo, com uma pulseira muito grande e bonita. Alguém que estava sentado ao lado dela começou a perguntar sobre o relógio e ela ficou um pouco incomodada. Eu simplesmente observava a cena. O homem queria ver o relógio e ela não estava nem um pouco disposta a tirá-lo. Mas o sujeito insistiu e ela não teve escolha senão tirá-lo. Então eu pude ver qual era o problema. Ela tinha uma grande mancha branca, uma mancha de lepra. Ela estava escondendo a mancha sob a pulseira do lindo relógio. Ela ficou então exposta aos olhares de todos e começou a transpirar e a ficar nervosa. O ego é assim. O medo existe, mas ninguém quer mostrá-lo, porque se você mostrar que está com medo, haverá ali muitas pessoas que o deixarão com mais medo. Depois que elas souberem que você está profundamente apavorado, então todo mundo cairá em cima de você.
Elas sentirão prazer em humilhar você ao se ver diante de alguém mais fraco. As pessoas adoram explorar, chutar pessoas assim. Então, as pessoas que têm medo criam lá no fundo um ego bem grande em torno do medo e continuam a bombar mais ar para dentro do balão do ego para que ele fique maior ainda. Adolf Hitler e Idi Amin de Uganda, esse tipo de pessoa torna-se extremamente inflado. Então, ele começa a provocar medo nos outros. Qualquer um que tente provocar medo nos outros sabe muito bem que lá no fundo ele mesmo deve estar com medo. Do contrário, por que faria isso? E para quê? Quem se daria ao trabalho de deixar o outro com medo se não estivesse com medo também? As pessoas medrosas provocam medo nos outros para que possam descansar à vontade. Elas sabem muito bem que assim você não vai tocá-las, não vai ultrapassar os limites delas. Você parece bem. É exatamente essa a questão. Portanto, não brigue com o ego. Em vez disso, observe o medo e tente aceitá-lo. Ele é natural, faz parte da vida. Não há por que escondê-lo. Não é preciso fingir que você não tem. Ele está ali. Todos os seres humanos estão cheios de medo. Ele faz parte da humanidade. Aceite-o e, no momento em que fizer isso, o ego desaparecerá, pois não haverá mais motivo para continuar com o ego. Brigar com ele não vai ajudar em nada. Aceitar o medo resolverá a situação no ato. Então, você sabe que sim, somos tão minúsculos neste universo tão grande. Como é possível não sentir medo? E a vida está por todos os lados, cercada pela morte. Como é possível não sentir medo? A qualquer momento podemos desaparecer. Uma coisinha sai errado e nós desaparecemos. Então, como é possível não ficar com medo? Quando você o aceita, pouco a pouco o medo desaparece, pois ter medo perde o sentido. Você o aceita, sabe que ele está sempre ali. É isso. Portanto, não crie algo atrás do qual você possa esconder o medo. E, quando você não cria nada contra ele, ele simplesmente se aquieta. Eu não estou dizendo que você não terá mais medo. Estou dizendo que não ficará apreensivo. O medo estará ali, mas você não estará apreensivo. Você me entendeu? Ficar apreensivo significa que você está contra o medo. Não quer que ele esteja ali, embora ele esteja. Quando você o aceita, assim como as árvores são verdes, a humanidade está cheia de medo. Então, o que fazer? As árvores não se escondem por isso. Todo mundo um dia vai morrer. O medo é a sombra da morte. Aceite isso. Quando estou só, sinto que posso deixar algumas coisas de lado e amar as pessoas, mas quando estou na presença delas, a coisa se complica. É difícil amar pessoas de verdade, porque uma pessoa de verdade não vai preencher as suas expectativas. Ela não está aqui para isso. Não está aqui para preencher as expectativas de ninguém. Ela tem de viver a vida dela. E sempre que ela tomar alguma atitude que for contra você ou que não estiver em sintonia com os seus sentimentos, com as suas emoções, com o seu ser, a coisa vai se complicar. É muito fácil pensar no amor, mas é muito difícil amar. É muito fácil amar o mundo inteiro. Difícil mesmo é amar um ser humano. É muito fácil amar a Deus e a humanidade. O problema surge, de fato, quando você cruza com uma pessoa de verdade e se encontra com ela. Encontrá-la é passar por uma grande mudança e por um grande desafio. Ela não vai virar sua escrava, nem você vai ser escravo dela. É aí que surge de fato o problema. Se você vai ser escravo dela ou se ela vai ser sua escrava, então não há problema. O problema surge porque ninguém está aqui para bancar o escravo. E ninguém pode ser um escravo. Todo mundo é um agente livre. Todo o ser consiste em liberdade. O homem é liberdade. Por isso, lembre-se, o problema é real. Ele não tem nada que ver com a sua personalidade, em particular. O problema está relacionado com todo o fenômeno do amor. Não faça disso um problema pessoal.
Do contrário, você criará dificuldade para si mesmo. Todo mundo terá de enfrentar o mesmo problema, mais cedo ou mais tarde. Eu nunca cruzei com uma pessoa que nunca teve dificuldade em amar. Isso tem algo que ver com o amor, com o próprio mundo do amor. O próprio relacionamento provoca situações em que esse problema emerge, e é bom passar por elas. No Oriente, as pessoas fugiram, vendo só a dificuldade disso. Elas começaram a negar o amor, a rejeitar o amor. Surgiu o desamor e elas o chamaram de desapego. Pouco a pouco, foram ficando amortecidas. O amor quase desapareceu do Oriente e só restou a meditação. Meditação significa que você se sente bem na solidão. Meditação significa que você só está estabelecendo uma relação consigo mesmo. Seu círculo está completo com você mesmo. Você não sai dele. É claro que 99% dos seus problemas estão resolvidos, mas há um custo muito alto. Você passa a ter menos aborrecimentos. O homem oriental é menos ansioso, menos tenso, passa quase o tempo todo em sua caverna interior, protegido, de olhos fechados. Ele não deixa que a energia circule. Ele causa um curto-circuito, um pequeno movimento de energia dentro do seu ser. E é feliz. Mas a felicidade dele é um pouco morta. Essa felicidade não é uma celebração, não é uma alegria. No máximo, você pode dizer que não é infelicidade. Você, no máximo, pode dizer algo de negativo a respeito dela, como dizer que você é saudável porque não tem nenhuma doença. Mas isso não é saúde. A saúde tem de ser algo positivo, um fulgor que irradia, não a mera ausência de doença. Nesse sentido, até um cadáver é saudável, pois não há mais nenhuma doença nele. Então, no Oriente, temos tentado viver sem amor, renunciar ao mundo, que significa renunciar ao amor, renunciar à mulher, ao homem e a todas as possibilidades em que o amor possa florescer. Os monges jainistas, hindus, budistas não falam com uma mulher quando estão sozinhos, não podem tocar numa mulher. Na verdade, não podem nem mesmo olhá-la de frente. Quando uma mulher se aproxima para perguntar alguma coisa, eles têm de manter os olhos baixos. Têm de olhar a ponta do nariz, de forma que não possam ver a mulher nem mesmo sem querer, pois eles sabem, alguma coisa poderia dar um clique, e fica-se desamparado nas mãos do amor. Esses monges não ficam na casa das pessoas nem permanecem por muito tempo num mesmo lugar, porque isso poderia dar margem ao apego, ao amor. Então, eles continuam em movimento, em marcha e evitando qualquer relacionamento. Eles conseguiram cultivar uma certa quietude interior. São pessoas imperturbáveis, que não se deixam levar pelo mundo, mas não são felizes, não celebram. No Ocidente, tem acontecido exatamente o oposto. As pessoas tentaram encontrar a felicidade no amor, e com isso criaram muita confusão. Elas perderam todo o contato consigo mesmas, ficaram tão distantes de si mesmas que já não sabem o caminho de volta, não sabem que caminho é esse, onde é a casa delas. Então, elas sentem que não tem sentido, que não tem casa, e não param de ter casos de amor com essa mulher, com aquele homem, heterossexual, homossexual, autossexual. Continuam tentando de todo jeito e mesmo assim sentem-se vazias, pois o amor, isoladamente, pode dar a você felicidade, mas não há nenhum silêncio nele. E, se existe felicidade sem silêncio, mais uma vez fica faltando alguma coisa. Se você é feliz, mas lhe falta o silêncio, sua felicidade será como uma febre, um excitamento, muito barulho por nada. Esse estado febril gerará muito mais tensão em você e não melhora nada. É só correria, agitação. E chegará o dia em que se descobrirá que todo esse esforço foi infundado, pois você só tentou encontrar o outro sem ter encontrado ainda a si mesmo. Nenhum desses dois jeitos deu resultado. O Oriente errou porque tentou a meditação sem amor. O Ocidente errou porque tentou o amor
sem meditação. Tudo o que eu quero é dar a você uma síntese, o todo, que significa meditação mais amor. Tanto é preciso ser feliz sozinho quanto na companhia dos outros. É preciso ser feliz interiormente e também nos relacionamentos. É preciso construir uma bela casa tanto dentro de si quanto fora também. Ter um lindo jardim em torno dela e também um bonito quarto de dormir. O jardim não invalida o quarto não invalida o jardim. A meditação tem de ser um abrigo interior, um santuário interior. Sempre que você se sentir sobrecarregado pelo mundo, dirija-se para o seu santuário. Você pode se banhar no seu ser interior, pode rejuvenescer, pode sair dali ressuscitado, vivo novamente, revigorado, jovem, renovado, para viver, para ser. Mas você também tem de ser capaz de amar as pessoas e de enfrentar os problemas, pois um silêncio impotente que não consegue enfrentar os problemas não é um silêncio de verdade, não tem muito valor. Só o silêncio que consegue enfrentar os problemas e continuar silencioso merece ser almejado, desejado. São essas duas coisas que eu gostaria de lhe falar. Primeiro, comece a fazer meditação, pois sempre é bom começar do centro mais próximo do seu ser, e é disso que se trata a meditação, mas nunca se limite a ela. A meditação tem de estar em movimento, florescer, desenvolver-se e virar amor. E não fique preocupado, não faça disso um problema. Ele não é. É simplesmente humano, é natural. Todo mundo tem medo, tem de ter. Do jeito que a vida é preciso ter. E as pessoas que deixam de ter medo passam a ser destemidas não porque demonstram bravura, porque o homem que demonstra bravura só reprimiu o medo que sente. Ele não é destemido de fato. O homem fica destemido aceitando seus medos. Não é uma questão de bravura. Basta simplesmente olhar para os fatos da vida e perceber que esses medos são naturais. Basta aceitá-los. O problema aparece porque você quer rejeitá-los. Ensinaram a você ideais muito egoístas. Seja destemido. Que bobagem, tolice. Como uma pessoa inteligente pode evitar o medo? Se for burra, não vai ter medo de nada. O motorista do ônibus buzina. Buzina e você continua no meio da rua sem medo nenhum. Ou um touro investe contra você e você fica ali, placidamente. Mas você é burro. Um homem inteligente sairia do caminho. Se você passa a ser um viciado e começa a procurar por todo canto uma cobra saindo do mato, então é problema. Se não há ninguém na rua, mas mesmo assim você fica com medo e sai correndo, também é problema. Do contrário, o medo é natural. Então, quando eu digo que você vai se livrar do medo, não quero dizer que nunca mais vai sentir medo na vida. Você só vai perceber que 99% dos seus medos não passam de imaginação. 10% são reais, então só lhe cabe aceitá-los. Eu não faço ninguém ficar destemido. Faço com que as pessoas sejam mais compreensivas, sensíveis, alertas e esse estado alerta é o suficiente. Elas se dão conta de que podem usar o medo em benefício próprio. Então, nada de se preocupar, hein? Por que eu ainda tenho tanto medo de me expor? Quem não tem? Expor-se é algo que gera um grande medo. É natural, porque expor-se significa expor todo o lixo que você carrega na cabeça, o lixo que vem acumulando há séculos, por muitas e muitas vidas. Expor-se significa expor todas as suas fraquezas, limitações, faltas. Expor-se significa, no final das contas, expor sua vulnerabilidade. Morte. Expor-se significa expor o seu vazio. Atrás de todo esse lixo da sua cabeça e do barulho que existe ali, há uma dimensão de vazio absoluto. Somos uma santidade sem Deus, apenas um vazio e mais nada, sem Deus. Queremos esconder essa nudez, esse vazio, essa feiura. Nós a cobrimos com flores bonitas, decoramos essas coberturas. Pelo menos fingimos que somos alguma coisa, alguém.
E isso não é algo que só diga respeito a você. Isso é universal. É assim com todo mundo. Ninguém pode ser como um livro aberto. O medo segura você. O que as pessoas vão pensar de mim? Desde a infância, você aprendeu a usar máscaras, lindas máscaras. Não há necessidade de se ter um rosto bonito. Basta uma linda máscara, e a máscara é barata. Transformar seu rosto é trabalhoso. Pintá-lo é muito fácil. A ideia de expor o seu verdadeiro rosto de repente faz com que você sinta um calafrio lá no fundo. Surge a apreensão. As pessoas vão gostar dele? Vão aceitar você? Ainda vão amá-lo, respeitá-lo? Quem garante? Porque até agora eles respeitaram a sua máscara, respeitaram o seu caráter, admiraram os seus trajes. Agora vem à tona o medo. Se eu me desnudar de repente, elas ainda vão me amar, me respeitar, me admirar ou vão me fazer perder tudo isso? Elas podem me virar as costas e me deixar sozinho. Por isso as pessoas continuam fingindo. Do medo vem a pretensão. Do medo surge tudo o que é falso. É preciso ser destemido para ser autêntico. Eis uma das leis fundamentais da vida. Tudo o que você esconde cresce, e tudo o que você expõe, se for errado, desaparece, evapora ao sol. E se estiver certo, se desenvolve. Acontece justamente o oposto quando você esconde algo. O certo começa a definhar porque não é cultivado. Ele precisa do vento, da chuva e do sol. Precisa de toda a natureza à sua disposição. Ele só pode crescer com a verdade. Ele se alimenta da verdade. Pare de alimentá-lo e ele começa a definhar cada vez mais. E as pessoas estão famintas da verdade delas e fartas da falsidade. Seu rosto falso se alimenta de mentiras, então você tem que continuar mentindo cada vez mais. Para sustentar uma mentira, você tem de inventar outras 100, pois só é possível sustentar uma mentira inventando outras maiores. Então, quando você se esconde por trás de uma fachada, o verdadeiro começa a definhar e o falso, viceja, fica cada vez maior. Se você se expuser, o falso morrerá. Está fadado a morrer, pois o falso não sobrevive ao ar livre. Ele só sobrevive em segredo, só sobrevive na escuridão, nos túneis do inconsciente. Se você o trouxer à consciência, ele começa a evaporar. Eis todo o segredo do sucesso da psicanálise. É um segredo muito simples, mas é todo o segredo dela. A psicanálise ajuda a trazer tudo o que está no inconsciente, nos reinos sombrios do ser, para o nível do consciente. Ela traz esse material para a superfície onde você pode vê-lo, onde os outros podem vê-lo, e acontece o milagre. Só o fato de vê-lo já é o começo da morte dele. E se você puder falar sobre ele com alguém, que é o que você faz na psicanálise, só o fato de se expor para uma pessoa já é suficiente para provocar grandes mudanças no seu ser. Mas expor-se para um psicanalista é uma coisa meio restrita. Você só pode se expor na frente de uma única pessoa em completa privacidade, com a condição de que ele não vá tornar isso público. Isso faz parte da profissão do médico, do psicanalista, do terapeuta. Faz parte do juramento dele a promessa de não contar isso a ninguém, de manter isso em segredo. Portanto, trata-se de uma exposição bem limitada, embora ajude. É uma exposição profissional, mas ainda assim ajuda. Leva anos, essa é a razão. Aquilo que pode ser feito em alguns dias, na psicanálise, leva anos. 4 anos, 5 anos e mesmo assim a psicanálise nunca está completa. O mundo ainda não conheceu um único caso de psicanálise total em que o processo foi terminado, acabado. Não, ainda não. Nem o seu psicanalista foi completamente psicanalizado, pois a exposição em si é muito limitada e cheia de condições. O psicanalista ouve você como se não ouvisse, pois ele não vai contar isso a ninguém. Mas mesmo assim, isso ajuda muito a desabafar. Se você conseguir se expor religiosamente, não só em particular com um profissional,
mas em qualquer relacionamento. É disso que tratam os Sânias. É uma autopsicanálise. É uma psicanálise 24 horas por dia, dia após dia. É psicanálise em todo tipo de situação. Com a mulher, com o amigo, com o parente, com o inimigo, com o estranho, com o patrão, com o empregado. Durante 24 horas você está se relacionando. Se você se expuser o tempo todo, no começo vai ser realmente bem assustador, mas logo você começará a ficar mais forte, porque depois que a verdade é exposta, ela se fortalece e o falso fenece. E quando a verdade fica mais forte, você cria raízes, fica centrado, começa a se tornar um indivíduo. A personalidade desaparece e surge a individualidade. A personalidade é fictícia. A individualidade tem substância. A personalidade é só fachada. A individualidade é a sua verdade. A personalidade é imposta de fora. É uma persona, uma máscara. A individualidade é a sua realidade. É como Deus fez você. A personalidade é sofisticação social, verniz social. A individualidade é crua, agreste, forte, tremendamente poderosa. Mas o medo é natural, porque desde a infância você aprendeu falsidades e se identificou tanto com o falso que se livrar dele é quase como se suicidar. E o medo aparece porque começa uma grande crise de identidade. Por 50 anos, 60 anos, você foi um tipo de pessoa. Agora, você que fez a pergunta deve estar chegando aos 60. Por 60 anos, você foi um certo tipo de pessoa. Agora, nessa fase final da sua vida, jogar fora essa identidade e começar a aprender a ser você mesmo, do beabá, é assustador. A morte está ficando mais próxima a cada dia. Será que é hora de começar essa lição nova? Será que você vai conseguir concluí-la ou não? Não se sabe. Você pode perder a sua antiga identidade e não ter tempo suficiente, energia suficiente, coragem suficiente para conseguir uma nova. E aí? Você vai morrer sem uma identidade? Vai viver esta fase final da sua vida sem uma identidade? Isso vai ser uma loucura, viver sem uma identidade. O coração aperta, gela. Você pensa, o que é que tem continuar mais alguns dias assim mesmo? É melhor viver com o velho, o conhecido, o seguro, o conveniente. Você já sabe lidar com isso muito bem e tem sido um enorme investimento. Você investiu 60 anos da sua vida nisso. De alguma forma, já se saiu bem, formou uma ideia de quem você é. E agora eu falo para você tirar da cabeça essa ideia, porque isso não é você. Você não precisa de nenhuma ideia para se conhecer. Na verdade, todas as ideias têm de ir para o lixo. Só assim você poderá saber quem você é. O medo é natural. Não o condene, nem pense que é algo errado. Ele simplesmente faz parte de toda a educação da sociedade. Temos de aceitá-lo e transcendê-lo, sem condená-lo. Temos de transcendê-lo. Exponha-se devagar, devagarinho. Não há necessidade nenhuma de dar um pulo maior que a perna. Siga passo a passo gradativamente, mas logo você aprenderá o sabor da verdade e ficará surpreso ao perceber que todos esses 60 anos foram puro desperdício. Sua velha identidade sumirá para sempre. Você terá uma ideia completamente nova. Não será, na verdade, uma nova identidade, mas uma nova visão, um novo jeito de ver as coisas, uma nova perspectiva. Você não será capaz de dizer eu, novamente, como se pressupusesse alguma coisa. Você usará a palavra simplesmente porque é útil, mas saberá o tempo todo que ela não carrega nenhum significado, nenhuma substância existencial, que por trás desse eu oculta-se um oceano, o infinito, a imensidão, o divino. Você nunca mais se apegará a outra identidade. Sua identidade antiga sumirá.
E pela primeira vez na vida você começará a se sentir como uma onda no oceano de Deus. Não se trata de uma identidade, pois você não está dentro dela. Você desapareceu. Deus tomou o seu lugar. Se você puser em risco o falso, a verdade pode ser sua. E vale a pena, pois você só põe em risco o falso e ganha de volta a verdade. Você não arrisca nada e ganha tudo. Descobri que estou entediado, sem entusiasmo. Você disse para nos aceitarmos do jeito que somos. Não consigo aceitar a vida, sabendo que lá dentro me falta alegria. O que fazer? Ouvi falar de um novo tipo de tranquilizante que não relaxa, só faz com que você fique mais tenso. Experimente. Experimente mesmo, seja americano, mas não mais do que 3 vezes. Experimente 1 vez, 2, 3 e então pare. Afinal, não há por que ser idiota. Você me pergunta, descobri que estou entediado. Essa é uma grande descoberta, com certeza. Muito poucas pessoas se dão conta de que estão entediadas, e elas estão mortas de tédio. Todo mundo sabe disso, menos elas. Saber que se está entediado já é um grande começo. Agora basta conhecer algumas implicações disso. O homem é o único animal que sente tédio. Essa é uma grande prerrogativa. Faz parte da dignidade do ser humano. Você já viu um búfalo entediado, um jumento entediado? Eles não ficam entediados. O tédio significa simplesmente que o jeito como você está vivendo está errado. Por isso, é uma grande coisa saber que estou entediado e algo tem de ser feito com relação a isso. É preciso que haja alguma mudança. Portanto, não pense que é ruim ficar entediado. É um bom sinal, um bom começo, um começo muito auspicioso. Mas não pare por aí. Por que se fica entediado? Você fica entediado porque vive de acordo com padrões mortos que herdou de outras pessoas. Renuncie a esses padrões. Largue-os. Comece a viver a sua própria moda. Não é uma questão de dinheiro, de poder, de prestígio. É uma questão do que intrinsecamente você quer fazer. Faça isso sem ligar para os resultados e o tédio desaparecerá. Você tem de seguir as ideias dos outros, tem de fazer as coisas do jeito certo, tem de fazer as coisas quando é preciso. Esses são os alicerces do tédio. Toda a humanidade está entediada porque aquele que deveria ser místico é matemático, aquele que deveria ser matemático é político, aquele que deveria ser poeta é um homem de negócios. Todo mundo está fazendo uma coisa diferente do que deveria. Ninguém está onde deveria estar. É preciso arriscar. O tédio pode desaparecer no mesmo instante se você estiver disposto a correr riscos. Você me diz, descobri que estou entediado. Você está tão entediado porque não foi sincero consigo mesmo, não foi honesto consigo mesmo. Você tem que se respeitar mais. E você diz, estou sem entusiasmo. Como ter entusiasmo? O entusiasmo só aparece quando você está fazendo o que quer, não importa o que isso seja. Vincent van Gogh ficava imensamente feliz quando pintava. Ele não conseguia vender um quadro. Ninguém o admirava. Ele estava com fome, à beira da morte. O irmão lhe dava uma pequena quantia de dinheiro para que ele pelo menos conseguisse sobreviver. 4 dias por semana ele jejuava e 3 ele comia. Tinha que ficar sem comer por 4 dias seguidos, porque senão como conseguiria comprar suas telas, tintas, pincéis? Mas ele estava extremamente feliz, cheio de entusiasmo. Morreu aos 33 anos. Suicidou-se. Mas seu suicídio foi, de longe, bem melhor do que a vida que ele levava, pois ele só se suicidou depois de